em nome de Jesus. E assim como o pastor Abel orou, na verdade, nós estamos aqui para conferir aquilo que o Senhor está fazendo. Então, a minha presença aqui não é para que algo novo aconteça, mas aquilo que o Senhor tem feito, a gente possa expressar essa verdade para que o Espírito confirme ainda mais no seu coração. Amém? E eu sei que o Senhor tem feito uma obra preciosa aqui. Eu sei que o Senhor tem ministrado e tem provado a vida de cada um de vocês. E o título dessa conferência nesse final de semana, Ser Profundo, é um tema que é um dos mais desafiadores que tem. Porque a nossa cultura, na maioria das vezes, é uma cultura muito superficial. A nossa cultura brasileira sempre foi aquela de dar um jeitinho nas coisas. Deixa para depois a gente vê. A gente é o povo da gambiarra. Então, nunca um povo que deixa as coisas para depois, nunca um povo que fica dando jeitinho, nunca um povo que fica fazendo gambiarra vai ser profundo. Jamais. Então essas palavras vêm para quebrar um paradigma cultural na nossa mente. E não apenas uma palavra espiritual, mas uma palavra para a nossa vida mesmo. Eu já quero começar essa palavra assim: tudo que você estiver fazendo, pare de fazer de qualquer jeito. Tudo que você estiver fazendo, pare de fazer de qualquer jeito. Estude mais. Se especialize mais. Seja mais excelente em tudo que você faz. Busque aprender mais. Ninguém pode dizer que pelo que o tempo passou, eu já sei e não preciso aprender mais. Nunca a gente vai ser profundo dizendo que eu não preciso aprender mais. Então a nossa cultura é uma cultura que precisa de um choque de realidade. E essa realidade vem do céu para nós. Ela começa no nosso espírito, toca a nossa alma e a gente expressa o governo de Deus por meio dessas realidades. E uma das realidades do reino de Deus é ser profundo. Esse é um tema por demais trabalhoso para nós. É muito trabalhoso a gente querer ser profundo. É muito bonito o nome, ser profundo, né? Olha lá. Mas é trabalhoso demais. E eu quero dar para você um significado de uma pessoa profunda no geral. É alguém que busca compreender a fundo as verdades de Deus. Em vez de ficar na superficialidade, é uma pessoa que tem crescido na capacidade de ouvir o Espírito em todas as ocasiões. As características de alguém que quer ser profundo é uma pessoa que quer aprender sempre. É uma pessoa que está lembrando do que foi dito. É uma pessoa que deseja enxergar mais longe do que está vendo. É alguém que é intencional no seu viver. E é uma pessoa equilibrada. É uma pessoa que quer aprender sempre, que está lembrando o que foi dito, que deseja enxergar mais longe, que é intencional no seu viver e que é uma pessoa equilibrada. Por isso eu quero deixar uma palavra para que vocês possam meditar. Ser profundo é ter a capacidade de, como igreja, entender o corporativo. Para você que está anotando, anota isso. E essa é uma excelente frase para você botar no seu Instagram amanhã. Para botar no seu status. A gente gosta de colocar frases, né? A gente gosta de colocar algumas coisas lá. Essa é uma excelente frase. E que você dê o seu testemunho nas redes sociais.
Eu participei de uma conferência Ser Profundo lá na minha casa. E eu aprendi que ser profundo é enxergar cada vez mais como igreja, não na igreja. Como igreja tem um significado totalmente diferente. Como igreja, o ser corporativo. Ser profundo vai passar por uma quebra da minha e da sua individualidade, para que a gente possa viver mais o corporativo. Ninguém vive o profundo de Deus se não se envolve no mistério de Deus. Sabe que o mistério de Deus foi revelado e ele expressou o seu mistério, que é o universo. E agora Deus expressa em tudo isso criado seu Filho. E o mistério de Cristo, as profundezas de Cristo, aquilo que Cristo quer que o ser humano descubra, está no seu corpo. Por isso, quando você lê lá, que eu e você possamos compreender a altura, não é a altura do pé direito desse salão, possamos compreender a largura, possamos compreender a profundidade e o comprimento do amor de Cristo. Isso tudo está no corpo de Cristo. Ele, sendo cabeça, expressa plenitude, e através da plenitude ele se apresenta como algo profundo à sua igreja. Quantos que nós conhecemos que entende que igreja é um lugar que talvez eu já desisti dela? Igreja é um lugar que eu não quero fazer mais parte. Igreja é um lugar aonde parece que eu não tenho mais sentido. E muito dos entendimentos que a gente tem como igreja precisa ser quebrado nesses dias. Igreja não é um salão. Igreja não se faz apenas quando nós estamos reunidos cultuando. Igreja é corpo de Cristo, família de Deus. Igreja é a noiva do Cordeiro. Igreja é família de Deus. E nós precisamos entender esses desenhos. Se eu não abro a planta de Deus, da qual Ele deu o desenho do que é a igreja, eu não consigo ser profundo. Porque ser profundo é largar o que é meu e pegar o que é dele. Eu saio da minha piscininha, sabe aquelas piscininhas de plástico, e vou para o mar dele. Aqui na hora do louvor, coloca lá o pessoal da mídia, coloca lá aquela imagem que vocês estavam colocando lá no início do louvor aqui, aquele mar e aquele solzinho lá no final. Tem como colocar lá? Ser profundo é sair da sua piscina de plástico, aonde você está tão acostumado, aonde você já sabe tudo, aonde você está muitas vezes sentado, e você ser totalmente jogado numa imensidão marítima, da qual ali você não tem controle. Todo o controle está nas mãos de Deus. A igreja, irmãos, é um lugar tão maravilhoso, porque a igreja é um ambiente espiritual. A igreja não é um local que você vai, a igreja é um ambiente que você entra. Entender a igreja é querer ser profundo. Eu quero viver mais a igreja do Senhor. Você está procurando profundidade. Por isso você tem que sair do seu comodismo, sair do seu individualismo e se entrelaçar espiritualmente com seu irmão, com a sua irmã, e entender que você é um membro do corpo de Cristo, da qual Ele quer se expressar no meio dessa cidade.
Olha lá que coisa maravilhosa. E engraçado, né? A gente vê o sol daqui, a gente fala, esse sol é muito pequenininho. Você já viu lá no Instagram aquelas proporções do sol perto da terra? O quanto a terra parece uma joaninha perto do sol. Aí a gente olha daqui e fala, que sol tão pequenininho, né? Irmãos, isso é imenso. Isso é imenso. Se nós queremos profundidade, você tem que sair do seu comodismo. Se você quer profundidade, você precisa querer ver a igreja como Cristo vê. Não na nossa visão denominacional, institucional, que muitas vezes nós evangélicos estamos acostumados a ver. E nós muitas vezes estamos numa bolha. E a igreja não toma essa nação porque está dividida em suas denominações e nos seus guetos. Porque o dia que a igreja derrubar as suas placas denominacionais, nós tomamos esse país. A igreja é poderosa, a igreja é maravilhosa, a igreja é linda, a igreja é perfeita. Por isso eu quero deixar essa palavra com você. Você quer ser profundo, você precisa compreender mais o que é igreja. Se envolver com a igreja dele. Não é as suas mãos fazendo apenas, mas é o seu coração sendo absorvido por toda essa imensidão. Por isso eu quero que você abra comigo em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Está dizendo assim, o apóstolo Paulo dá nesse capítulo um dos desenhos da igreja. E ele fala: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Todos nós temos uma vocação espiritual. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito de Deus pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça. Então toca na pessoa que está do seu lado aí. Tem graça aí. Foi concedida graça. A graça é a imensidão. A graça é a imensidão. E foi concedido graça a cada um de nós. Agora você imagina, uma graça aqui se junta com outra graça lá, se junta com outra graça aqui, que se junta com outra graça lá. O que acontece? Um mar de profundidade, da qual o Senhor ministra, fala, cura, liberta, salva, da qual o Senhor ajunta, da qual o Senhor arranca das mãos do diabo, a qual o Senhor faz a cegueira cair. Irmãos, existe uma imensidão quando a gente se move como igreja. Que coisa maravilhosa. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres,
com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos, diga essa palavra comigo, cresçamos em tudo. Veja, irmãos, não vou crescer apenas em algumas coisas, a profundidade é cresçamos em tudo. Que coisa profunda! Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo. Isso não é para alguns, isso é para todos nós. Ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Que coisa maravilhosa. Eu quero destacar algumas coisas nesse texto. No versículo 3, ele fala: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Veja, irmãos, a palavra aqui é sempre no plural, o verbo aqui é sempre no plural. O Senhor quer falar conosco, o Senhor não quer falar apenas com o pastor Abel, com a pastora Priscila. Deus não quer falar apenas com os pastores auxiliares, a liderança. Deus quer falar com todos, para que façamos todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Que cada vez mais nessa casa você não queira estar aqui por nada que as pessoas possam dar para você. Nada. Mas que você esteja aqui querendo conservar a unidade do Espírito. Eu quero crescer em unidade no Espírito nessa casa. Eu não quero crescer apenas em atividades. Continue servindo os que estão servindo. Continuem crescendo nisso. Mas, irmãos, nós precisamos crescer no mesmo Espírito. Quando o apóstolo Paulo fala de Espírito, ele está falando de profundidade. Ele está falando de coisa que eu não apenas estou vendo, mas de uma essência que eu não posso largar mão. O seu vínculo nessa casa não pode ser, porque algumas coisas aqui são favoráveis a você. O seu vínculo nessa casa não pode estar tão superficial que qualquer coisa que acontece você deixa essa casa. O seu vínculo aqui não pode ser porque você está trabalhando aqui, você está servindo aqui, e porque você está recebendo o aplauso, recebendo o parabéns da liderança, e aqui eu me sinto bem. Irmãos, muito mais do que se sentir bem nesse local, você precisa estar aqui por causa de um mesmo Espírito. Quantas pessoas chegam para mim lá em Florianópolis e falam: eu me senti muito bem aqui. Aí eu já começo a achar um problema grande, porque o dia que ela não se sentir bem, ela vai embora. Não esteja aqui porque você gosta do louvor. Não esteja aqui porque a casa é nova, a casa é bonita. Agora eu estou aqui, ó, cheiro de novo,
Cheiro de novo é bom, mas cheiro de novo passa. Daqui a 10 anos, daqui a 10 anos, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, o seu coração pode ser provado, porque alguém aqui dentro dessa casa pode falar mal de você. E aquilo que se começou com muita alegria no seu coração, se você não está fazendo todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, você pode deixar aquilo que o Senhor está querendo fazer na sua vida e ir embora pelo ralo, porque você está vivendo pelas suas emoções. Viver pelas suas emoções não é ser profundo, é ser superficial. Pare de ser emocional. Expresse emoções, mas pare de viver pelas suas emoções. Pare de ser superficial. Sabe o que é ser superficial em relação a isso? Que eu estou ligado com a liderança dessa casa, porque eu gosto, porque eu prefiro, porque eu me sinto. Vamos acabar com isso nessa noite. Vamos decidir ser profundo hoje. Mesmo que você goste, mesmo que você prefira, e mesmo que você esteja se sentindo bem, saia da sua piscina de plástico e pule no mar. Senhor, eu quero avançar disso. Eu quero avançar disso. Eu quero estar no mesmo espírito. Irmãos, quem está no mesmo espírito está para qualquer coisa. Está nos tempos bons e nos tempos ruins. Quem está no mesmo espírito não fica querendo comparar nada. Eu acho que aqui em Brusque não existe, mas lá em Florianópolis existe. Muita comparação. Em Quatro Barras também não existe. Muita comparação. As pessoas se vangloriam porque estão em um local. Agora eu sou de tal igreja. E isso, irmãos, contamina a gente. Sabe por quê? Porque aí a gente quer fazer dessa casa uma casa que não se une no espírito, mas uma casa que demonstra uma performance. Talvez isso pode até estar escondido no seu coração. Saia desse lugar. Você não tem que performar aqui. E você não tem que querer levantar a performance aqui, nenhuma. Levante um mesmo espírito aqui. Os órfãos nessa cidade, eles querem um lugar que todos estão no mesmo espírito. Os habitantes de Brusque estão procurando uma casa. Não estão procurando uma igreja. Eles nem sabem o que é igreja. Eles sabem o que é igreja, que é um local. Nós estamos avançando nisso. Estão procurando uma casa. Eu vivo uma casa. E nessa casa eu edifico junto, eu construo junto. Saia das suas ligações superficiais com as pessoas. Pare de querer apenas receber nessa casa. Tome a iniciativa de querer dar. Pare de pedir nessa casa. Comece a trazer um intento. Senhor, eu já tenho recebido tanto nesse lugar. Pastores tão preciosos, pastoras tão preciosas. Hoje eu quero decidir ser profundo. Eu quero começar a dar nesse lugar. E você vai começar a procurar os pastores e fala: pastor, aonde mais eu posso dar? O que mais é necessário? E você vai começar a se abrir ainda mais. E vai começar intencionalmente a se ligar no mesmo espírito. Porque talvez você está aqui e não se ligou no mesmo espírito ainda. Talvez você está aqui, mas está distante. Você está de corpo presente, mas o seu espírito não está como um só com a liderança nessa casa. No mesmo espírito, irmãos, a gente não aceita que ninguém fale mal de ninguém aqui nesse lugar.
Quando alguém vier falar mal de alguém, está falando de mim. Você viu o que ele fez? O que ele fez, irmão? Ah, que é papapá. Mas espera aí, você está falando dele, você está falando de mim? Ser profundo é não aceitar que ninguém fale mal um do outro nessa casa. Porque ser superficial é quando eu me calo de vergonha. Seja intencional, seja profundo, se ligue no mesmo espírito. Os pastores estão dando a vida. Os pastores estão aqui a serviço de Cristo, para poder te conduzir a Cristo. Nenhuma palavra maldita pode caber nesse lugar. Isso é ser profundo. Que nós vamos levantar os muros, que nós vamos fechar os perímetros, que nós vamos fechar os buracos, e nada mais vai fazer que o meu coração fique longe. E aqueles que estão longe, porque foram feridos ou magoados, talvez não entenderam, você vai se levantar e vai ser uma testemunha daquilo que o Senhor está fazendo nessa casa, vai resgatar, vai trazer de volta, vai pedir perdão, vai reconciliar e vai levantar aqui um corpo bem ajustado. E você está no mesmo espírito. Pastor Abel, pastora Priscila, o que você quer? O que queima no seu coração? Faça essa pergunta para eles. O que queima no seu coração? E quando ele falar, você vai se ligar nessa mesma intenção. Isso é fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. O Espírito é que conduz essa casa. Não é a sua vontade que conduz aqui, não é a sua manha, nem é a vontade dos pastores, é a vontade do Espírito. Irmãos, isso é ser profundo. A gente sai da nossa superficialidade emocional, da nossa alma, da nossa carnalidade e vai para o Espírito. Isso é ser profundo. Lá no versículo 12, o apóstolo Paulo fala que ele deu ministérios para a igreja com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Veja, corpo de Cristo sendo edificado. Se tem algo profundo que o Senhor quer que a gente descubra, é esse tal de corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Isso é profundo demais. Que eu e você vamos gastar os nossos dias para entender, para viver e para servir o corpo de Cristo. Você imagina que quando você toca na vida do seu irmão, faz algo que desagrada a Deus, você está tocando no corpo de Cristo? Quando você fala mal do seu irmão, quando você fica dando indireta, querendo jogar um verde para ver se colhe maduro, a sua desconfiança com alguém, a sua desconfiança com os pastores, você está tocando no corpo de Cristo. Isso é tão sério, irmãos. Isso é tão sério. A igreja do Senhor, como corpo de Cristo, é tão santa. O corpo de Cristo é tão santo, que ai de mim e de você, se tocarmos de maneira indigna na vida de um membro nesse corpo. Um temor que aumenta. A nossa vontade é esmagar o irmão. A nossa vontade é pegar pelos cabelos e falar: fica aqui. A nossa vontade, algumas vezes, é chutar o pau da barraca. Mas eu não chuto o corpo de Cristo. Eu não faço o que eu quero com o corpo de Cristo. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aí o Senhor fala assim: vai lá e pede perdão. Não.
vai lá de novo. Não. Nós estamos igual a Pedro, né? Nós estamos parecidos com Pedro. Pedro vê a visão do lençol descendo. A palavra do Senhor vem a ele. É palavra de quem? É palavra de quem? A palavra do Senhor chega para Pedro e fala: mata e come. E o que Pedro fala? Não. Se a palavra é do Senhor, o que deveria ser? Se a palavra do Senhor deveria ser o quê? Sim. Mas Pedro diz: não. Veio a segunda vez. Pedro, mata e come. Pedro fala: não. Pela terceira vez a palavra do Senhor vem para ele e fala: Pedro, mata e come. Pedro fala: não, jamais entrou alguma coisa impura, e nem o Senhor vai me fazer comer algo desse jeito. Algumas vezes nós estamos igual a Pedro. Nós não abrimos mão da nossa vontade, da nossa tradição, da nossa rigidez, para ir e perdoar o irmão, e apagar, e andar de novo. Não, nós andamos, parece que, dando na mesma moeda, sem levar desaforo para casa. Irmãos, o corpo de Cristo é espiritual, e tudo que é espiritual é profundo. Eu e você nunca vamos sair da superficialidade se eu não entendo o que é corpo de Cristo, se eu não me envolvo com o corpo de Cristo, e se eu não santifico o corpo de Cristo. Muitas vezes a gente participa da ceia do Senhor e fica olhando para nós, para os nossos pecados. Nós deveríamos olhar mais para aquilo que você não está fazendo com o corpo, ou o que você está fazendo com o corpo de Cristo. Muitas vezes nós viemos para a ceia do Senhor, a gente sai de casa, o marido e a esposa briga, senta o pau um no outro, aí chega aqui e vão participar da ceia. Sai como se nada tivesse acontecido. Irmãos, estão tocando no corpo, não estão discernindo o corpo de Cristo. É isso que Paulo fala. Não é discernir um pedaço de pão e um copo de suco, é discernir o corpo de Cristo que está do seu lado. É o Espírito, a graça que está do seu lado. Maridos, prestem atenção como vocês tratam as suas esposas. Você está nessa conferência para ser profundo, você precisa amá-la mais. Mulheres, prestem atenção como vocês tratam seus maridos, vocês precisam respeitá-los mais. Filhos que querem ser mais profundos, obedeçam em tudo os vossos pais. Pare de achar que você é dono do seu próprio nariz e que você quer fazer a sua vontade. Filhos, obedeçam em tudo os vossos pais. Irmãos dessa casa, obedeçam à liderança. Irmãos dessa casa, sejam mais profundos, se submetam mais. Façam o coração de vocês dilatarem ainda mais. Dilatem o coração. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo está querendo demonstrar aqui algo maravilhoso. O corpo de Cristo sendo edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé. Até que todos alcancemos o conhecimento do Filho de Deus. Jesus não pode ser mais apenas e só alguém que morreu na cruz para salvar, para perdoar os meus pecados. O Filho de Deus nos abriu uma porta na cruz, para que eu e você possamos adentrá-la, passando pela cruz, para poder viver tudo o que Deus quer que a gente viva. E cheguemos à maturidade. Cheguemos à maturidade. Olha aí, está escrito na sua Bíblia. Cheguemos à maturidade. O que é essa expressão do apóstolo Paulo? Sejamos mais profundos. Cheguemos à maturidade. Faça
um compromisso diante do Senhor de largar a sua imaturidade que você se encontra hoje e avançar para a maturidade. Os que estão caminhando em maturidade, avancem cada vez mais a uma maior maturidade. É isso que o apóstolo Paulo está querendo mostrar. O protocolo da igreja é um avanço constante para a maturidade, para a profundidade, onde eu e você não permanecemos no mesmo lugar. Aonde eu e você estamos colaborando, estamos edificando, estamos entendendo, estamos avançando, estamos conhecendo o Filho de Deus, estamos expressando o Filho de Deus, através da minha vida, no casamento, em família, na família de Deus. E para quê? Para que haja profundidade. Como eu chego em uma profundidade? Para aqueles que estão anotando, como eu chego em uma maturidade, em uma profundidade? Quando eu estou amadurecendo e a estatura de Cristo cresce na minha vida. Estatura não tem a ver apenas com altura, estatura tem a ver com base, estatura tem a ver com expansão. Cresce para todos os lados. Estatura não tem a ver com altura. Estatura tem a ver com base e que se expande para todos os lados. Cresce em estatura. E sabe o que é mais precioso, irmãos? Para que ser profundo? Abre em Atos capítulo 11, estamos encerrando. Atos capítulo 11, no versículo 19. Preste atenção. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. As boas novas é o Evangelho. Deus levantou os profetas e aí foram contando. E levantou esse profeta, levantou aquele profeta, e por último levantou João Batista, que apontou o Cordeiro de Deus, e aquele homem, Jesus de Nazaré, Cristo mesmo, estava encarnado nele, e o Pai testificou que ele era o Cristo que haveria de vir, o ungido, o Messias, que nós aguardávamos, e lá na cruz, Ele pagou pelos nossos pecados, e agora podemos ter acesso a Deus. O Evangelho que salva, o Evangelho que purifica, e eles começaram a pregar isso. E versículo 21, a mão do Senhor estava com eles. Eu quero declarar isso sobre essa casa. Amém. Quando existe desejo de profundidade, irmãos, o Senhor está pronto para agir. Quando existe desejo de profundidade, o Senhor está pronto para agir. Se você de verdade percebe que existe algo mais profundo, o Senhor está pronto para agir na sua vida. Você tem um testemunho do Espírito aí. Eu preciso ir mais profundo, eu preciso amadurecer mais, eu preciso ir mais além, eu preciso deixar algumas coisas para trás, eu tenho que acelerar mais com o Senhor. O Senhor já tem falado comigo tantas coisas aqui nessa casa, e eu tenho deixado algumas para trás. Eu quero ser intencional na minha vida nesse lugar. Se você tem essa confirmação, a mão do Senhor está pronta para operar na sua vida e através de você. O Senhor só age na nossa vida
quando nós desejamos aquilo que Ele deseja. Pare de desejar o que Deus não deseja. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Barnabé, chegando ali, ele não viu o telão de LED. Ele não viu o som. Ele não viu como é chique o pastor. Ele não viu se as cadeiras eram confortáveis. Ele não viu se tinha um departamento infantil top. O que ele viu? É isso que é ser profundo. É mostrar para essa cidade que quando eles estiverem no nosso meio, a única coisa que eles verão é graça. A única coisa que nós vamos expressar é graça. É leveza. Um povo que não se move por obrigação. Um povo que não caminha pesado. Um povo que está sendo livre de todo espírito de religiosidade. Um povo que está expressando somente a Cristo. E a única coisa que o povo quer é amar mais a Cristo. E quando isso acontece, as pessoas chegam nesse lugar e elas veem a graça. Porque elas andam pelos corredores e veem sorrisos sinceros, abraços sinceros. Vem um orando pelos outros. Vem vocês compartilhando das suas necessidades. Vem pessoas chorando no colo das outras e umas abraçando as outras. Que ela vai no banheiro e não fique ouvindo nenhuma palavra maldizente. Que cada pessoa que chegar aqui não queira buscar uma performance, mas queira buscar o que você está experimentando. A graça. Estamos experimentando a graça. Amo a Cristo. Faço por amor a Cristo. Quero expressar a Cristo. Barnabé chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor. De todo o coração. Irmãos, que possamos desejar conhecer esse ambiente que nós estamos como uma casa. Onde estamos debaixo de uma paternidade e aonde aqui se tem uma mesa onde sentamos todos juntos. E podemos olhar nos olhos uns dos outros e dizer: eu amo você. Eu amo você e você pode contar comigo. Eu amo você, pastor, e o meu coração eu quero colocar na mesa. Eu amo você e o meu coração está para servir ao Senhor. E que aquilo que você experimentar aqui, você não vai chamar as pessoas para vir à igreja, você vai chamar as pessoas para experimentar o que é uma casa de graça. Relacionamentos de graça. Uma liderança que se envolve em graça. Aonde não tem peso, onde tem desfrute. Aquela primeira canção que vocês cantaram, o pastor Abel falou: o Senhor nos deu ela. E que coisa maravilhosa, vocês conseguiram captar que o Senhor está mostrando para vocês: vamos desfrutar dele.
Jesus é a resposta, e vamos desfrutar dele. Irmãos, você não vem aqui para ouvir um louvor, ouvir uma palavra, você vem para desfrutar de um ambiente de graça, e que o seu coração seja fortalecido nessa palavra, e que você não conheça uma igreja institucional, conheça o corpo de Cristo, e que o Senhor vá operando na vida de cada um de vocês, e que à medida que você vai abrindo espaço, à medida que você vai abrindo caminho, o Senhor vai te conduzindo a uma profundidade maior. Eu quero declarar isso sobre essa casa. Levante uma das suas mãos. Eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus, que todo o peso, todo o cansaço, toda incoerência, toda falta de sentido, toda falta de identidade, toda mentalidade de orfandade, todo serviço por obrigação, em nome de Jesus eu quero declarar. Todo coração distante eu quero declarar em nome de Jesus, que seja alcançado pela graça do Senhor. Senhor, nós estamos aqui para ir aonde o Senhor quer. Se nós estamos reunidos aqui nesse salão, é para ouvir aquilo que o Senhor quer. Nos leva essa casa, leva, Senhor, essa localidade, leva esses irmãos que estão reunidos aqui a experimentar dias mais profundos do Senhor, a compreender o corpo de Cristo, a ter uma aliança que vai além da superficialidade. Eu declaro sobre você, meu irmão, em nome de Jesus, que tudo aquilo que está te travando, eu declaro agora que seja destravado em nome de Jesus Cristo. Todo pensamento egoísta em nome de Jesus, todo orgulho em nome de Jesus, todo medo agora em nome de Jesus que caia. Eu declaro sobre a sua vida um tempo de desfrute. Eu declaro sobre a sua vida um tempo de conhecer o Filho. Eu declaro sobre a sua vida um tempo de ligar em nome de Jesus no seu coração o que a liderança está ligando em oração, em nome de Jesus. Que o seu coração seja fortificado na graça, que o seu coração opere a partir do mesmo Espírito em nome de Jesus. Que haja uma condução na sua vida, que haja um alinhamento na sua casa, que haja um alinhamento na sua família, de maior profundidade em nome de Jesus. Os casamentos que estão passando por problemas, eu declaro agora, seja em nome de Jesus tocado pela graça de Deus, e que todo egoísmo em nome de Jesus caia por terra agora, toda superficialidade caia por terra agora, toda aparência caia por terra agora em nome de Jesus, e que haja um toque poderoso do Espírito no seu casamento. Aqueles que estão passando problemas com seus filhos dentro de casa, em nome de Jesus eu quero declarar que uma palavra do Senhor vai tomar conta do seu coração nesses próximos dias, e você vai parar com proibições, você vai parar com castigos, e vai levantar uma palavra do Senhor na sua casa. Você vai levantar uma palavra de graça na sua casa, e a graça do Senhor vai alinhar os seus filhos em nome de Jesus. Não é por força, não é por violência, mas é pela profundidade do Senhor, que é pelo Espírito, em nome de Jesus. Tem coisas na sua vida, meu irmão e minha irmã, que você já está tentando há muito tempo e não está conseguindo. O Senhor nessa noite está querendo te dizer: é pelo meu Espírito. Pare de tentar fazer o que só eu posso fazer. Saia do trabalho das suas mãos, saia do trabalho das suas forças, saia desse lugar e entre no descanso do poder de Deus, e deixe a autoridade de Cristo falar mais alto na sua vida. Eu quero liberar essa palavra em nome de Jesus. Todo pensamento, toda ideia que está sendo manipulada, em nome de Jesus, que caia por terra agora. Que nenhuma outra ideia se levante, a não ser a ideia do corpo de Cristo. Se levanta aqui um povo que vai entender o corpo de Cristo, mais e mais.
Se levanta um povo nessa localidade que vai expressar o que é viver o corpo de Cristo. Eu quero declarar essa palavra. Um tempo de desfrutar ainda mais, um tempo de graça, um tempo de expressar a graça, um tempo aonde vai ter leveza, um tempo aonde as pessoas vão chegar aqui e vão falar: o que vocês estão vivendo? Os órfãos vão chegar aqui e vão encontrar a paternidade. Os cansados vão chegar aqui e vão encontrar alimento. Eles vão ver o amor, eles vão ver a graça, eles vão ver o favor, e aqueles que precisam de misericórdia terão. Em nome de Jesus, Senhor, levanta nos 4 cantos dessa cidade uma chamada a todos os órfãos, em nome de Jesus. Levanta, Espírito, agora uma chamada aos 4 cantos de Brusque, para que os perdidos encontrem uma casa. Uma casa, uma casa, uma casa, uma casa, uma casa que expressa o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é o céu na terra. O corpo de Cristo é o céu na terra. A profundidade do céu é expressada por meio do corpo de Cristo. Viva o corpo de Cristo. Ame o corpo de Cristo. Se entregue ao corpo de Cristo. E veremos a graça. Veremos a graça. Veremos a graça. Eu quero declarar isso sobre você. Eu quero declarar isso sobre a sua casa. Eu quero declarar sobre a sua família. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós precisamos disso. Nós queremos ser mais profundos, Senhor. Levante uma das suas mãos e expresse ao Senhor: me leve a uma profundidade maior. Senhor, nessa noite eu quero sair da minha individualidade. Eu quero sair do meu egoísmo. Eu quero sair, Senhor, de olhar apenas para o meu umbigo. Eu quero olhar da maneira que o Senhor está olhando. Eu quero ver como o Senhor vê. Eu quero conhecer como o Senhor está conhecendo. Eu quero enxergar o meu irmão como o Senhor está enxergando. Eu quero enxergar a tua igreja como o Senhor está enxergando. Arranca de mim toda superficialidade. Arranca de mim toda leviandade, toda negligência. Arranca de mim, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero declarar essa palavra. Virão dias sobre essa casa. Virão dias sobre essa casa, aonde até o menor enxergará o corpo de Cristo com uma maior nitidez. As crianças verão o corpo de Cristo. Os jovens e os adolescentes conhecerão e experimentarão o corpo de Cristo. Aqueles que estão cansados da religiosidade, aqueles que não já fazem mais sentido o congregar, verão o corpo de Cristo. Aqueles que estão desanimados, eu quero declarar agora, olhos abertos para ver o corpo de Cristo, a profundidade de Deus, a graça de Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós oramos e nós liberamos essa palavra. Nós queremos aquilo que o Senhor quer. Nós temos compromisso com a tua palavra. Nós temos compromisso com o teu Espírito. Nós queremos nos mover no mesmo Espírito, nessa mesma graça. Queremos expressar um ambiente de graça. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Senhor, 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 que essa cidade veja, um testemunho de graça nesse lugar, em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui pastor Abel, pastora Priscila,
Os pastores auxiliares, venham aqui à frente. Eu quero chamar também você que é um líder de algum ministério, o líder de algum departamento, vem aqui também em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui orando, nós estamos proclamando, em nome de Jesus. Pastor Manuel, venha também, querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito, eu quero declarar. Leile, vai tocando as costas, os ombros de cada um. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida de vocês. Eu quero declarar sobre a vida de vocês um tempo de maior graça. Em nome de Jesus. Se já tem graça, Abel e Priscila, haverá ainda mais. Se já tem entendimento, haverá ainda mais. Se já tem olhos para ver, se tornarão ainda mais produtivos. Verão ainda mais, em nome de Jesus. Aos pastores auxiliares, o trabalho de 1 hora será a eficácia de um trabalho de 1 mês, em nome de Jesus. Aos líderes de departamento, de ministério, em nome de Jesus, todas as travas que vocês têm enfrentado, a graça do Senhor destravará. A graça do Senhor destravará. E nós queremos liberar essa palavra. Aonde existe dificuldade, o Senhor vai quebrar as dificuldades. Eu quero orar por vocês. Igreja, em nome de Jesus, levante as suas mãos e ore por eles. Fortaleça, em nome de Jesus, com as suas orações. Esses irmãos estão para servir e têm entregue a vida. E nós queremos, Senhor, um testemunho de graça ainda maior. Um testemunho de graça ainda maior. Um desfrute ainda maior. Uma maior leveza. Nós liberamos essa palavra. Todo medo, toda ansiedade, toda depressão vai embora agora. A unção que quebra o jugo já está derramada no coração de cada um de vocês. E nós aqui, pela autoridade do Senhor Jesus Cristo, ativamos a unção, ativamos a unção, ativamos a unção, em nome de Jesus, que quebra o jugo, que quebra o peso, agora, 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 em nome de Jesus Cristo. E que a autoridade do Senhor, a autoridade do Senhor, a autoridade do Senhor fale, a autoridade do Senhor viva, a autoridade do Senhor se levante. Não serão as suas palavras, será a autoridade de Cristo, a autoridade do Filho de Deus, em nome de Jesus Cristo. Liberamos essa palavra sobre o seu coração. Seja fortalecido, seja fortalecida agora. Você não está sozinho, você não está sozinha. A autoridade de Cristo se levanta na sua vida como uma rocha, como uma rocha, como uma rocha, como uma rocha. E o trabalho dele vai prosperar. O trabalho dele vai prosperar. Aquilo que é dele prospera. O trabalho dele vai prosperar. O Senhor está dando novas ferramentas. Eu vejo o Senhor trocando as ferramentas de muitos aqui da liderança. E o Senhor diz, vai ser um tempo de leveza. E eu vou começar a ajustar uma unidade profunda a partir daqui. O Senhor já tem ajustado os corações nesse tempo. Vocês estão vivendo como casa uma nova estação. É um novo tempo, um tempo onde muitos órfãos e muitas pessoas serão atraídas para este lugar. Mas serão atraídas pelo cheiro da unidade, o cheiro da igreja, o cheiro da verdade, o cheiro de corpo que existe nessa casa. Mas eu vejo o Senhor trocando as ferramentas de alguns de vocês e dando ferramentas novas para a movimentação nessa cidade.
Em nome de Jesus, Espírito Santo, libera novas ferramentas para as crianças, novas ferramentas para todos os ministérios dessa casa, para toda a movimentação dessa casa. Espírito Santo, em nome de Jesus, libera um tempo de leveza, um tempo de desfrute, um tempo, Senhor Deus, de correr sem peso, para que essa cidade veja, Deus, o verdadeiro testemunho daquilo que o Senhor está fazendo aqui neste lugar. Não existirá o nome de nenhum homem sendo levantado aqui, não existirá o nome de uma pessoa só, mas existirá o nome do Senhor, o nome do Senhor. E as pessoas olharão para cá e falarão: aonde está aquele que levantou? E elas não vão encontrar o nome de ninguém, elas vão encontrar o nome do Senhor, porque elas verão um corpo ajustado, um corpo unido, um corpo que não se dobra a nenhum recado de Jezabel, porque aqui se levanta um lugar que testemunha a verdade, um lugar que é o testemunho da verdade. Em nome de Jesus, levanta os teus profetas nessa casa, Senhor. Levanta aqueles que não comprometeram a mensagem, levanta aqueles que carregam a palavra da nova aliança, que não se dobraram a Baal, que não se dobraram e mesclaram e comprometeram a mensagem dessa casa. Levanta em nome de Jesus, em nome de Jesus, e vai ativando todo o teu corpo, vai ativando agora os jovens, vai ativando as crianças, vai ativando os homens, as mulheres. Oh, vai revestido de graça, de graça, de graça nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Que toda voz profética que tentou ser calada nesse lugar, em nome de Jesus, que a partir de hoje uma nova estação se estabelece. Oh, um tempo onde os filhos irão manifestar, Pai, a tua glória, porque estão indo mais profundo em Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, se levantará um testemunho de graça nessa igreja, se levantará um testemunho de graça, e as pessoas vão falar: o que está acontecendo neste lugar? O que está acontecendo? Está vindo provisão, está tendo cura, está tendo libertação, os casamentos estão sendo restaurados, mulheres se levantarão. O Senhor me mostra mesas e mesas e mesas e mesas. Oh, mesas de restauração, mesas de cura, mesas de envio. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós concordamos com essa palavra, Senhor, para que a tua vontade seja feita aqui neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, levanta as mulheres dessa casa, pastora. Deus vai levantar as mulheres dessa casa de uma maneira muito especial, de uma maneira muito especial. O Senhor vai dar chaves e ferramentas para muitas mulheres aqui nessa casa. Mesa tem a ver com vocês. Vocês gostam do assunto mesa, mas Cristo será repartido nessas mesas. Esse pão que é Cristo será repartido em muitas mesas. E o cheiro desse pão, o cheiro da verdade, vai atrair muitas e muitas mulheres para este lugar de graça, para este lugar de restauração, para este lugar de edificação. Em nome de Jesus, Senhor, nós liberamos essa palavra, Pai, para que no seu tempo, tudo é formoso no seu tempo, se cumpra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.